O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo, se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um rei se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo, ele se divide e não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Quem é irmão na fé, vem aqui pertinho. Quem é criança e faz parte do reino de Deus, vem aqui. A gente pode sentar aqui mesmo, porque aqui é a nossa casa. A casa de Deus é a nossa casa, por isso que a gente cuida dessa casa, respeita essa casa como irmãos. Ditinho, vamos cantar aquela música assim. Vem amigo, vem, oh, vem para entregar, oh, esse coração que Deus te deu para amar, não para odiar. Vem amigo, vem. Vem amigo, vem. Oh, vem para entregar esse coração que Deus te deu para amar, não para odiar. Será que a gente está afinado, hein? O músico tentou encontrar lá, ó, a nota para a gente cantar, hein? Mas sabe quando a gente está afinado mesmo, uns com os outros? Quando a gente ama a Jesus e a gente ama uns aos outros como irmãos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Hoje Jesus falou que a gente não pode viver dividido, não é? Então a gente tem que viver em união. E que todas as pessoas que fazem a vontade de Deus são o que mesmo? Irmãos, irmãs, e são até como a mãe dele. Jesus tem muitos irmãos, hein? Muitos mesmo. A vovó, por exemplo, faz parte
também da Irmandade de São Benedito. Vem aqui, vovó. Onde tem muitos irmãos que pedem a ajuda de São Benedito para seguir a Jesus. Né, vovó? É verdade, padre, é verdade. Allah veio ajudar. Somos todos irmãos. E nesse mês de junho, lá vem mais gente para ajudar, olha, que nem estavam ao redor de Jesus, não é? Claro, cada pessoa é também a presença de Jesus, né, vovó? É. É isso, a senhora vai conversar aqui com a gente. Nós vamos dividir esse microfone aqui, ó. Vamos lá, isso. Sempre quando a gente passa diante do altar, a gente faz assim, como um sinal de respeito. Eu quero perguntar o seguinte para vocês. A gente está no mês de junho. O que tem mesmo nesse mês de junho? Festa junina. Alguém veio ontem? E normalmente em muitas festas juninas tem esse mastro aqui, ó. Vocês já viram? Conhecem aqui, ó? Quem é esse? São Benedito? Tem certeza que é São Benedito? É parecido, né, vovó? Muito. É que eles são da mesma ordem, da mesma casa. São da mesma casa? Isso. Então, São Benedito e Santo Antônio, eles faziam parte da mesma ordem dos frades lá. Então, as roupas deles são iguais. Iguais. Vem aqui, São Benedito. O corte do cabelo é tudo igual. Isso, vem São Benedito. Ele não tinha ainda cortado o cabelo aqui, ó. Isso, Santo Antônio. Olha só, esse é Santo Antônio. É muito parecido com São Benedito, porque eles seguiam a Jesus Cristo junto com São Francisco, do jeito de ser de São Francisco. Vem aqui, exatamente. Santo Antônio. E os dois carregam um neném no colo. Só que Santo Antônio é o menino Jesus. E São Benedito é o menino que ele ressuscitou, que ele fez um milagre. Então são duas crianças diferentes. No caso de Santo Antônio, ele está carregando o próprio menino Jesus, porque certa vez ele estava rezando, e ele estava tão concentrado na oração, amando tanto a Deus, que Jesus apareceu para ele como uma criança. Não é? Isso, exatamente, menino Jesus. Então, é isso daí. Por isso, então, que a gente confunde. Olha lá, ó. Olha São Benedito com uma criança e Santo Antônio também com uma criança. E os dois vestem igual, porque eles eram da mesma ordem. Isso. Santo Antônio recebeu o menino Jesus, que apareceu para ele naquele momento, como um irmão, porque Jesus Cristo é o nosso irmão e Salvador. Alguém tem algum irmãozinho de colo aqui, que é pequenininho assim? Tem ou não? Alguém quer ter um irmãozinho assim, ó, para ajudar a cuidar? Tem um nenê aqui do ladinho, aqui, ó. Um nenê? Tem, ali, ó. Olha que tem bastante criança querendo irmão aqui, hein? Tem um nenê ali. Irmã. Então, da mesma forma que Santo Antônio foi um grande irmão de Jesus, seguidor de Jesus, né? Ele cuidou também na palavra de Deus com carinho, evangelizando as pessoas. Nós também temos que cuidar uns dos outros como irmãos. Mas tem um outro santo, vovó, vamos procurar aqui, que na verdade teve um encontro com Jesus quando ele era pequenininho, estava lá na barriga da mãe dele, né, Ditinho? Você sabe qual que é? Qual santo será que é? Que estava na barriga da mãe quando percebeu que Jesus também estava na barriga de Nossa Senhora. São Ju. Oi? São Ju. João. Falaram aí, ó. São João. São João Batista. Chegou São João aqui. E nesse mês, lá tem um cordeirinho. Vai no meio. Por que será que ele tem um cordeiro, hein?
também tem que cuidar, não é, da natureza. Mas foi ele que disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele viu Jesus, ele falou assim: este é o Cordeiro de Deus que veio para tirar todo o pecado. Ele era primo de Jesus. Era primo de Jesus. E os dois tiveram o primeiro encontro quando cada um estava na barriga da sua mãe. Muito bem. São João, ele é chamado de São João Batista. Por quê mesmo, padre? São João Batista. Porque ele batizou a Jesus. Olha como Jesus foi humilde. Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. E ele se deixou batizar pelo seu primo São João Batista. A gente não tem um vitral aqui na igreja? Tem um vitral. Cadê? Onde está o vitral do batismo de Jesus? Dá uma olhada na igreja. Quem achar, aponta. Cadê ali, olha, Jesus sendo batizado. Isso. E Jesus disse para nós que quando nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós nos tornamos irmãos dele, não é? Irmãos na fé. É uma grande família. E no Evangelho, quem que é irmão de Jesus mesmo? Quem faz a vontade de Deus. Temos mais um terceiro santo que é também irmão de Jesus, mas não é irmão assim, que nasceu da barriga da mesma mãe. É um irmão que amou a Deus e sempre esteve muito perto de Jesus. Exatamente, meu cara, é ele mesmo, São Pedro. E olha o tamanho da chave de São Pedro, hein? São Pedro, essa chave é para quê? Para abrir que porta, gente? A porta do reino dos céus, né? Eles estão espertos hoje, padre. Isso. Tem um desenho aqui que vai nos ajudar a entender qual é a missão de São Pedro. O que é isso daqui? Vocês estão vendo aqui de pertinho? Uma ponte? Para que serve uma ponte? Para andar em cima dela. Para atravessar. Para andar em cima dela, atravessando. Para não cair no rio. Para atravessar de um ponto para o outro. Então a gente pode dizer que a ponte, ela liga dois lados? Sim. Sim. Vocês já foram em algum lugar assim que tem uma ponte que liga uma cidade a outra cidade que está lá do outro lado do rio? Nunca. Mas existem várias cidades, sabia? Depois que você atravessa a ponte, você está numa outra cidade. Às vezes tem ponte que divide até um estado do outro estado. Então a ponte é para ligar, não é, vovó? Isso, a ponte liga um ponto a outro ponto. Outro ponto. Por quê? Porque a ponte, ela liga aquilo que está dividido, não é verdade? Hoje no Evangelho falou de divisão e não pode estar dividido. E Jesus falou assim, ó, não pode ter divisão. Então por isso que existe a ponte. A ponte une um ponto a outro ponto. E como que a gente vai ser ponte? Quando que a gente faz esse papel de ponte? Quando o nosso amiguinho briga, que não pode brigar, né, padre? Não pode brigar. Mas se um amiguinho briga, aí eu tenho que ir lá e falar para ele assim, não pode brigar, vamos lá ficar de bem de novo? Aí nós une aqueles dois amiguinhos que estavam brigados. Então isso é ser ponte. E por que São Pedro é ponte nossa mesmo, padre? Por que ele é ponte? Porque ele nos ajuda a chegar mais perto de Jesus. Ele é o primeiro Papa. Jesus entregou para ele a chave do reino dos céus. Ou seja, Jesus confiou em São Pedro para que ele pudesse ajudar as pessoas a estar bem pertinho de Deus, através da palavra de Deus, através
da religião. E tem alguém ali, ó, que está dando um sinal para mim, que parece que quer falar alguma coisa com a gente. O que você quer falar? Uma ponte consegue segurar toneladas. Toneladas. Então uma ponte é resistente. Você conhece alguma ponte assim, grande? Isso. Conheço. Um dia eu tava com virose, daí a minha mãe foi pro UPA. Daí ela atravessou uma ponte muito grande. Olha só, hein? E você já foi também? Então São Pedro é como essa ponte muito forte. Muito forte, exatamente. Muito forte. E só lembrando que aqui em Santa Cruz a gente também tem ponte, né? Que Tem uma atravessa ponte aqui o Rio também, Pardo. né? Foi nessa ponte que você passou, que tem o rio, né? Foi. Né? Ele foi lá Eu de ser tenho medo atendido. de passar nessa ponte. Eu passo lá com medo. Porque ela é grande. É grande, E eu tenho medo. mas ela é segura, não é? Ela nunca caiu, não. E quando a gente segue a Jesus contando com esses irmãos de Jesus, que são os santos, irmãos fiéis de Jesus, a gente chega com mais segurança para pertinho de Deus. Exatamente. Estão falando aí? Padre, Tem alguém aqui querendo falar também? Alguém quer falar alguma coisa aqui? Só que assim, ó, se nós somos irmãos, a gente vai ouvir o que cada um tem a dizer aqui. Vamos ouvir? Com bastante respeito, como a gente ouve a palavra de Deus, a gente também quer ouvir os irmãos de Jesus, que esse daqui é irmão de Jesus. A ponte, de vez em quando, ela racha por baixo. E depois tem muito peso e depois cai a ponte. Então quer dizer que tem ponte que é muito forte e tem ponte que às vezes racha. Exatamente, mas a gente precisa de ponte que não racha, de ponte que é forte. Isso. E sabe quando a gente se torna forte? Quando nós estamos com quem é forte. Isso. E quem é forte? Jesus é o forte, o todo-poderoso. Então, quando Ele está com a gente, Ele não deixa a ponte rachar. Por isso que os santos nos ensina a rezar, para não deixar que a ponte caia, que a ponte se estatela lá no chão. Por isso que os santos fazem todo a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus fica sempre forte, muito forte. Quem aqui quer ser como uma ponte forte? Então é importante Tem que fazer. rezar. É importante a gente buscar se entender com as pessoas, fazer as pazes, conversar sem brigar, né? Ouvir, depois falar. Agora, quem não faz isso é que nem uma ponte quebrada. fraca, com rachadura, né? Ô padre, agora eu vou fazer uma pergunta. São Pedro foi o primeiro papa. E quem que é o nosso Papa hoje? São Francisco falaram. É o Papa Francisco, né? Isso, o Papa Francisco. Que a gente chama de Santo Padre o Papa, porque foi Isso. escolhido por Deus, né? Deus E fala através dele. E às vezes vocês vão ouvir falar assim, ó, o sumo pontífice. Alguém já ouviu essa expressão, o sumo pontífice? Não? A gente chama o Papa também de sumo pontífice. Pontífice vem do que, será? De ponte. Ponte, isso. E sumo quer dizer grande. É uma ponte grande, hein? Então quer dizer, da mesma forma que São Pedro foi uma grande ponte para levar as pessoas para Deus, o Papa Francisco, que hoje está no lugar de São Pedro, é o sumo pontífice. Isso, é ponte forte que aguenta Ponte tonelada. forte. Que aguenta toneladas, né? É. Sustenta a igreja de todo mundo. Quem aqui ainda vai dançar quadrilha na escola, em algum outro lugar, na festa da família? Quando a gente for dançar a quadrilha, participar de uma festa junina, a gente vai lembrar que, na verdade, esta festa nos lembra os 3 santos que nós comemoramos. E lembra também lá no comecinho, quando se originou a festa junina,
também aqui no Brasil, né, Ditinho? Algo que você Sim. ouviu falar. Como é que foi o início da festa junina? Vocês sabem? Sabem ou não? E eu fiquei sabendo uma história. Ficou sabendo uma história, então fala para nós. Quando começou, é porque se comemorava a colheita. Então, todo mundo lá no sítio fazia colheita, chamava os vizinhos, reunia a família e fazia uma grande festa com as coisas que a terra tinha produzido. Ah, então depois que eles colhiam tudo aquilo que dava lá no sítio, eles então faziam assim uma grande mesa para todo mundo comer junto? E aí, como o pessoal era católico, né? Católico? E comemorava os santos em junho, Ah. eles pegaram essa festa e também inseriram os santos, comemorando os santos. Ah, então quer dizer que quando eles plantavam milho, depois eles iam lá e estouravam pipoca para todo mundo comer. Para agradecer. Quem plantava amendoim, depois Fazia paçoquinha. fazia paçoquinha para todo mundo comer. Que mais, hein? Que Fazia mais que tem na festa pamonha. junina? Canjica. Canjica. Hã? Também, né? Pamonha, olha quanta coisa. Só que, vocês percebem que coisa legal? Fazia leite quente. Todas as famílias traziam a pipoca. Todas as famílias traziam aquilo que plantavam, depois preparavam os alimentos e todo mundo festejava como uma única família. E fazia uma fogueira, padre. E fazia uma fogueira, não é? Então nós somos em Jesus uma só família. Isso. Então quando vocês... Tem muita coisa, esse cardápio não vai ter fim, né? Porque falaram até assim, pastel. É porque Pastel veio depois. vieram na quermesse Pastel hoje, de vento. Então tem muita coisa, mas olha só. O que nós vamos lembrar quando nós participarmos da próxima festa junina? Dos santos. Que é uma festa na qual a gente comemora os santos e a gente deve se sentir Uma família. uma só família em Jesus Cristo. Vamos ficar em pé? E junto com os irmãos mais fiéis de Jesus, que fazem parte dessa igreja, nós vamos dizer assim: creio em Deus Pai,